Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 26 de dezembro. Justiça nega pedido de municípios que querem acesso a dados sigilosos sobre a distribuição do ICMS. Esse é um dos destaques da edição de hoje, você vai ver também. Justiça decreta prisão preventiva do homem que planejou o atentado terrorista nos arredores do aeroporto de Brasília. Superior Tribunal de Justiça nega pedido de municípios que querem acesso a dados sigilosos sobre distribuição do ICMS. E os destaques dos julgamentos do STF na retrospectiva 2022. A Justiça decretou a prisão preventiva do homem que planejou o atentado terrorista nos arredores do aeroporto de Brasília. Ele está preso no complexo penitenciário da Papuda e confessou que tinha a intenção de criar o caos no país. Jorge Washington de Oliveira Souza preparou e instalou a bomba num caminhão de combustível. Ele foi preso no sábado em flagrante. Segundo a polícia, disse que pretendia fazer um atentado nos arredores do aeroporto de Brasília. A polícia militar foi acionada e descobriu a bomba depois que o motorista do caminhão-tanque percebeu um objeto estranho na carroceria do caminhão, que estava estacionado perto do aeroporto. A área, então, foi interditada. Horas depois, o material foi identificado como explosivo e detonado pelos policiais. 4 crimes estão sendo investigados: atos de terrorismo, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Segundo a Polícia Civil do DF, Jorge Washington de Oliveira Souza é gerente de um posto de gasolina em Xinguará, no Pará. Segundo a polícia, ele admitiu que depois do resultado das eleições foi de carro do Pará para Brasília e que levou 2 escopetas calibres 12, 2 revólveres, 3 pistolas, um fuzil, mais de 1.000 munições de diversos calibres e 5 bananas de dinamite. Às autoridades policiais, principalmente aqui em Brasília, nós iremos tomar todas as providências, iremos prender qualquer um que atente contra o Estado Democrático de Direito, principalmente com ameaças e principalmente agora com bombas, que isso é uma coisa que nunca existiu em Brasília, e nós não iremos permitir nenhum tipo de manifestação que possa causar mal às pessoas, ao patrimônio público. A 24ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou decisão da primeira vara civil do Fórum Regional do Jabaquara e condenou uma companhia aérea a indenizar uma passageira por atraso em voo e extravio de bagagem durante o período das festas de final de ano. A mulher comprou as passagens que iriam de Uberlândia, em Minas Gerais, para Bruxelas, na Bélgica, com conexões em Guarulhos e Frankfurt, em dezembro de 2021. A aeronave apresentou problemas e fez um pouso forçado em Recife. De acordo com os autos, os passageiros permaneceram dentro do avião por mais de 5 horas em condições precárias. Além do atraso, as bagagens da cliente foram extraviadas por 25 dias e ela ficou sem os pertences nas festas de fim de ano no país europeu. Para o relator do recurso, o desembargador Rodolfo Pelizari, ficaram caracterizados todos os elementos que justificam a indenização: fato lesivo, voluntário ou imputável, ocorrência de dano e nexo de causalidade. E por isso a companhia aérea foi condenada a pagar R$10.000 à passageira. O título de eleitor já pode ser solicitado por qualquer pessoa com mais de 16 anos. O documento é emitido de forma gratuita e digital por meio do sistema Título NET da Justiça Eleitoral. A pessoa deve preencher todos os campos com os dados pessoais e enviar fotos de identificação. Após o cadastramento, é possível acompanhar a tramitação do pedido pela internet. A versão digital do documento ficará disponível no aplicativo e-Título, que pode ser baixado gratuitamente. O documento também pode ser impresso no sistema Título NET. Quem não estiver com o título de eleitor válido até 6 meses antes das próximas eleições, não poderá votar.
E o Ministério Público Federal acionou a Justiça, a União e o Estado do Amazonas para que implementem a Casa da Mulher Brasileira em Manaus. A ação civil pública foi ajuizada durante a campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, realizada este ano. Ao ingressar com a ação na Justiça, o MPF entrou com pedido para que a União e o Estado do Amazonas sejam obrigados a avançar no prazo de 90 dias na implementação e construção da Casa da Mulher Brasileira em Manaus, sob pena de multa de R$100 mil para cada um dos réus, além de outras indenizações. Com tratativas para implantação em andamento desde 2020 e o comprometimento da União de repassar R$10 milhões para a construção da casa, o Estado do Amazonas passou a alegar dificuldades orçamentárias para disponibilizar a contrapartida necessária e garantir a execução das obras. A Casa da Mulher Brasileira já foi implantada e está em funcionamento em 7 estados brasileiros. Ela é considerada uma política pública inovadora no atendimento humanizado ao público feminino por integrar serviços especializados direcionados às vítimas de violência. Entre os serviços oferecidos estão o apoio psicossocial, delegacia, juizado, promotoria central de transportes e serviços de saúde. Daqui a pouco, o Superior Tribunal de Justiça nega pedido de municípios que querem acesso a dados sigilosos sobre a distribuição do ICMS. A gente volta já já. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro bloqueou R$1 milhão do município de Niterói para a implantação de residências inclusivas em até 3 meses. A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público Estadual, que atua em uma força-tarefa para desinstitucionalizar pessoas nessas situações, depois de denúncias de maus-tratos. A decisão fixa ainda um prazo de 90 dias para que a Secretaria Municipal de Assistência Social providencie os locais de acolhimento. Em 2018, o município de Niterói assinou um termo de ajustamento de conduta em que se comprometia a sanar o problema. No entanto, 4 anos depois, nenhuma providência havia sido tomada. Em caso de descumprimento, a multa pode chegar a R$5 mil por dia. Uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o pedido de anulação de uma questão de uma prova em concurso para o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. A sentença que negou o pedido de anulação da questão de prova do concurso para cargo de técnico administrativo do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia foi mantida por unanimidade pela 5ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O candidato pretendia a anulação da questão 22, que, segundo ele, apresentaria interpretação ambígua. Mas o relator do caso no TRF1, desembargador federal Carlos Augusto Brandão, destacou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o papel do Poder Judiciário nesses casos está limitado a apreciar a legalidade do concurso, sendo vedada a substituição da banca examinadora responsável pelos critérios de elaboração e correção das provas, exceto quando as questões não estiverem de acordo com o previsto no edital. Para o magistrado, a elaboração e a correção das provas competem à União, não havendo qualquer ilegalidade que justifique a atuação do Poder Judiciário para anular a questão 22, uma vez que o conteúdo estava previsto em edital e o gabarito foi devidamente fundamentado por esclarecimentos prestados pela banca examinadora. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de advogados de municípios a terem acesso a dados sigilosos sobre a distribuição do ICMS. Por maioria de votos, o colegiado negou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança da Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás, para que advogados contratados por municípios do estado tivessem acesso aos dados do Conselho Deliberativo dos índices de participação dos municípios. O COINDE, como é chamado, tem o objetivo de elaborar o índice de distribuição de parte do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços entre os municípios. O Poder Executivo goiano fornece informações dos contribuintes apenas a servidores autorizados, excluindo advogados contratados pelos municípios,
ainda que tenham procuração específica. A OAB Goiás impetrou mandado de segurança coletivo contra as restrições ao cadastramento de advogados perante o COINDES e também para garantir o acesso aos dados fiscais sobre a composição do cálculo do índice de participação dos municípios na receita do ICMS. O órgão alegou que o Estatuto da OAB garante aos advogados amplo acesso a processos e dados tributários. Além disso, a Lei Complementar 63 de 1990 também confere aos advogados o acesso às informações. O Tribunal de Justiça de Goiás indeferiu o mandado de segurança. O entendimento foi o de que, apesar de os advogados terem acesso aos processos administrativos ou judiciais, as informações fiscais dos contribuintes são protegidas por sigilo. No STJ, o ministro Gurgel de Faria teve o voto vencedor. Ele destacou que a intimidade fiscal é um direito fundamental assegurado pela Constituição e que o sigilo constitui elemento garantidor desse direito. No entanto, ele lembrou que, apesar de ser um direito fundamental, o direito ao sigilo fiscal não é absoluto, pois o Código Tributário Nacional tem previsões expressas de afastamento. Segundo o ministro, as exceções não permitem que os advogados particulares que oficiam perante o COINDES tenham acesso ao sistema. Ele ressaltou ainda que não há equiparação possível entre os servidores que trabalham na administração tributária e o advogado que vai patrocinar uma causa em nome do município, ou seja, não há fundamento no argumento de paridade de armas. E a partir de hoje, você confere aqui no Jornal da Justiça, segunda edição, os principais destaques do ano de 2022 do Superior Tribunal de Justiça. Os colegiados especializados em direito privado do Superior Tribunal de Justiça receberam mais de 120 mil processos em 2022. A segunda sessão é formada pela terceira e quarta turmas. Juntas, julgaram 9 temas repetitivos, entre eles o que reconheceu a validade do reajuste por faixa etária em planos de saúde coletivos. Sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do tema 1016, a segunda sessão fixou 2 teses relativas à validade da cláusula de reajuste por faixa etária nos contratos coletivos de plano de saúde. A primeira, aplicabilidade das teses firmadas no tema 952 aos planos coletivos, ressalvando-se quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Segunda, a melhor interpretação do enunciado normativo do artigo 3º, inciso 2º, da Resolução 63 de 2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar para sua apuração a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias. O relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino lembrou que o STJ já estabeleceu tese sobre a validade dos reajustes por faixa etária aplicável aos planos individuais ou familiares. No julgamento do tema 952, a segunda sessão definiu que o reajuste de mensalidade fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que concretamente e sem base atuarial idônea onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Segundo o ministro, as razões de decidir do respectivo recurso repetitivo contêm argumentação abrangente e, por isso, o entendimento passou a ser aplicado no STJ por analogia aos planos coletivos. Para o relator, a única ressalva a ser feita diz respeito aos planos operados na modalidade de autogestão, aos quais não se aplica o CDC de acordo com o enunciado da súmula 608 do STJ. No próximo bloco, você vai ver os destaques dos julgamentos do STF em 2022 na nossa retrospectiva. A gente volta já já.
vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonet destacou o trabalho preciso e eficaz da Corte na realização e supervisão das eleições gerais deste ano. Durante seu discurso no Tribunal Superior Eleitoral, Paulo Gonet lembrou que o Ministério Público buscou ser parceiro da Justiça Eleitoral nas ações de esclarecimento ao público em relação à confiabilidade do sistema eletrônico de votação e no combate às informações falsas capazes de influenciar a liberdade de escolha dos eleitores. O Ministério Público buscou sempre ser o parceiro desta justiça, em especial deste tribunal. Isso no plano do esclarecimento público da confiabilidade do processo de votação eletrônica, nos feitos de inclusão e promoção das mulheres e minorias em todos os campos da vida política partidária, na resistência às violências diversas, quase atávicas nesses momentos cruciais da democracia e no apoio ao combate às mistificações e insolentes ludíbrios, em especial nas suas expressões digitais, perturbadores da liberdade efetiva do voto dos cidadãos, que é exigente da boa informação. Presente em todas as etapas do processo eleitoral, o Ministério Público também se manifestou como parte ou fiscal da lei nas ações que tramitaram na Justiça. Este ano, apenas a Procuradoria-Geral Eleitoral enviou ao TSE mais de 5.600 manifestações sobre questões relacionadas a registro de candidatura, propaganda eleitoral, prestação de contas, cota de gênero, abuso de poder, entre outros temas ligados às eleições deste ano. Gostaria de cumprimentar todos os membros do Ministério Público Eleitoral que foram absolutamente imprescindíveis para que pudéssemos fazer com que essas eleições tiveram um êxito por todos reconhecido. Ainda durante a solenidade, o presidente do TSE destacou algumas lições que ficaram de 2022 para os próximos anos em relação ao pleno exercício da democracia e das eleições no país. Esse tribunal vedou a utilização de armas, vedou o porte, o transporte de CACs, demonstrando o acerto para garantir a paz e tranquilidade nas eleições. Também esse tribunal deixou claro para agora e para as próximas eleições que assédio eleitoral e celular dentro das cabines para comprovar o assédio eleitoral não combinam com a democracia. Uma outra marca muito forte desse Tribunal Superior Eleitoral. E talvez a mais importante é que a Justiça Brasileira e o Tribunal Superior Eleitoral demonstraram que aqui no Brasil as redes sociais não são terra sem lei. Aqui no Brasil as milícias digitais são combatidas, são apenadas e não conseguiram e não conseguirão influenciar negativamente nas eleições. Retrospectiva 2022. O Supremo Tribunal Federal condenou o deputado federal Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão por tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer poder da União ou dos estados e também pelo crime de coação no curso do processo. Eu fiz essa reportagem que a gente vai rever agora. Pouco antes de começar a sessão, o deputado Daniel Silveira esteve no Supremo para acompanhar o julgamento de forma presencial no plenário, ao lado do também deputado Eduardo Bolsonaro. Os dois foram informados que, de acordo com a resolução 767 de 31 de março de 2022 do Supremo Tribunal Federal, durante as sessões de julgamento presenciais, somente terão acesso ao plenário e às turmas do STF os ministros, os membros do Ministério Público, os servidores e colaboradores indispensáveis ao respectivo funcionamento e os advogados de processos incluídos na pauta do dia. Foi oferecido a eles acompanhar por uma TV do Salão Branco, onde foi montada uma estrutura, mas os dois preferiram voltar ao Congresso. Antes do julgamento, a defesa do parlamentar apresentou 6 recursos pedindo esclarecimentos de decisões antigas do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal
contra Daniel Silveira. Ele negou todos os pedidos e ainda aplicou multa aos advogados com base na jurisprudência do STF, de que a utilização indevida de recursos é considerada abuso de direito de recorrer e litigância de má-fé. A sessão começou com atraso de quase 1h30, porque o advogado de Daniel Silveira não apresentou comprovante de vacina ou teste de Covid, como estabelecido na Resolução 767 do STF, que cuida de medidas de combate à doença. Na oportunidade, foi interditada o seu ingresso no prédio do Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, foi disponibilizado à Sua Excelência um link para que fizesse a sustentação por videoconferência, o que o eminente advogado também não aceitou. Por fim, já agora, 3h da tarde, 24 minutos, o advogado aceitou submeter-se ao teste da Covid. Realizado o teste, o resultado foi negativo. De sorte que essa demora pelo julgamento, para início do julgamento, se deu por conta dessa recalcitrância indevida do advogado da parte. Em razão disso, gostaria que constasse da ata não só toda essa narrativa, como também fosse oficiada a ordem dos advogados do Brasil para que analisasse a conduta do advogado à luz do Código de Ética. Em seguida, o presidente Luiz Fux rejeitou o pedido de suspeição de 9 ministros, feito pela defesa do parlamentar. Na sequência, houve a leitura do relatório da ação penal pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. Depois, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, apresentou manifestação sobre o caso. Ela considerou como graves as condutas praticadas, destoando do regime democrático de direito por incitar a violência. Mais grave ainda é quando condutas como essas são perpetradas por representantes do povo e veiculadas em rede mundial de computadores, em perfil de agente político, que contava à época dos fatos com mais de 100 mil seguidores, dados extraídos do interrogatório do acusado. Em face do exposto, a Procuradoria-Geral da República se manifesta pela condenação do réu, como incurso nos artigos 344 e 359-L do Código Penal. Na tribuna, o advogado de Daniel Silveira rebateu todos os argumentos da PGR, afirmou que não houve crime e pediu a absolvição do deputado. Para finalizar, eu gostaria de pedir que o requerido Daniel Lúcio da Silveira seja absolvido de todas as acusações que foram feitas subjetivamente pela Procuradoria-Geral e que seja também restituída a fiança paga em 29 de junho de 2021. O relator Alexandre de Moraes votou pela condenação de Daniel Silveira pelo crime de tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer poder da União ou dos Estados e também pelo crime de coação no curso do processo. Moraes votou para que ele cumpra pena de 8 anos e 9 meses de prisão, com início em regime fechado, ao pagamento de 35 dias multa, sendo cada uma no valor de 5 salários mínimos em razão da condenação do crime de coação, a perda do mandato e a suspensão dos direitos políticos, o que o tornaria inelegível pelo período de cumprimento da pena. No voto, o relator lembrou que o parlamentar teria defendido o retorno do AI-5 e tentou levar ao povo uma mensagem falsa de que há fraudes na justiça eleitoral. Ainda apontou que sem o Estado de Direito não existe democracia. O réu realmente tentou, com o emprego de grave ameaça, aqui, insuflando, incitando, inclusive, milhares de pessoas a abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, em especial o Supremo Tribunal Federal. As graves ameaças feitas pelo réu consistiram em severas tentativas também de intimidação dos membros dessa Suprema Corte, buscando a restrição
do exercício do Poder Judiciário. E sabemos, sem um Poder Judiciário independente, sem um Poder Judiciário autônomo, não existe Estado de Direito. Sem Estado de Direito, não existe democracia. O ministro Nunes Marques, revisor, divergiu do relator e rejeitou a denúncia, apesar de considerar as falas de Daniel Silveira como duras e absurdas. Da narração dos fatos descritos na exordial acusatória, não se evidencia ameaça capaz de concretamente causar mal presente, quanto mais futuro. As expressões citadas pelo Ministério Público Federal, como de autoria do denunciado, consideradas grave ameaça, pretendeu hostilizar o Poder Judiciário, jogar um ministro dentro da lixeira, retirar o ministro na base da porrada. Nada mais são do que ilações, conjecturas inverossímeis, sem eficiência e credibilidade, incapazes, portanto, de intimidar quem quer que seja, não passando de bravatas. O plenário, por maioria, acompanhou o relator e decidiu pela condenação de Daniel Silveira, pelo crime de tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer poder da União ou dos estados, e também pelo crime de coação no curso do processo. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Tenha uma boa noite. Até mais.